Olá, bom dia, tudo bem? Eu não costumo aparecer muito aqui, né? Postar vídeos, mas quando algo queima no meu coração, quando eu sinto um desejo muito forte de falar algo, eu tenho que vir aqui, né? Isso aconteceu ontem e eu já acordei com esse desejo de compartilhar uma palavra bem rápida. Ontem eu postei um vídeo bem curto ali no status. Não sigo aquela pessoa daquele vídeo que eu compartilhei, mas aquele vídeo apareceu para mim ontem e eu entrei por curiosidade e fiquei refletindo sobre algumas coisas que eu senti no momento em que eu estava assistindo aquele vídeo. Enquanto eu assistia, me deu uma certa tristeza, uma certa angústia, e eu fiquei refletindo sobre algumas coisas, sobre como estamos vivendo, né? E me veio à mente um texto bíblico, e eu vou ler para vocês aqui, que está em Efésios capítulo 5, versículo 15, que a palavra de Deus ela é perfeita e ela trata sobre tudo, né? Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto já tem falado no meu coração já tem muito tempo, desde o início do ano passado, mais ou menos. E eu tenho aprendido muito, né, sobre esse texto. O que é nécios, né? Não andeis como nécios. Aquele que é desprovido de conhecimento. Então, Deus não quer que a gente ande como pessoas sem conhecimento. Ele quer que nós busquemos conhecimento, né? O que é remir o nosso tempo? É salvar o nosso tempo, resgatar o nosso tempo. O que é remir o tempo? Um significado que eu pesquisei e coloquei aqui mais detalhadamente. Ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. O que nós temos feito com o nosso tempo? Nós temos usado o nosso tempo com sabedoria? Nós temos usado para as coisas que são verdadeiramente importantes? Pois é isso que a palavra de Deus nos instrui a fazer. E nós devemos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus, né? Para que a gente viva de forma correta. E o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Nessa nossa geração? Nós temos perdido o nosso tempo, olhando para a vida do outro, parando para assistir vídeos de pessoas que nós não conhecemos, de coisas que nós muitas vezes nem iremos comprar. Muitas vezes olhamos, assistimos e só para fazer um comentário, para dar uma opinião. E o que isso tem trazido de bom para nós? Isso tem nos trazido conhecimento, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos buscar o conhecimento. Não podemos viver como pessoas sem conhecimento. Ou nós simplesmente temos parado na frente de uma tela e perdido o nosso tempo, né? E assim, eu não sei se isso vai fazer sentido para alguém, mas eu senti de falar isso aqui hoje, mesmo que de forma assim, sem planejar, né? Mas eu creio que Deus, Ele requer algumas coisas de nós, né? E já tem mais ou menos um ano, quase um ano que eu estou sem Instagram, eu estou nesse processo. E eu tenho percebido que não é fácil. Quando Deus ele nos chama à responsabilidade e nós vamos observando como nós estamos vivendo, nós falamos, meu Deus, como eu estou fazendo isso e nem percebo. E eu percebi como eu estava dependente de olhar a vida do outro. E isso não faz bem. Esses dias eu ouvi algo e eu achei muito interessante e muito forte. Nós falamos assim, nós consumimos conteúdo da internet, né? Nós estamos consumindo tal conteúdo, não.
Nós não estamos consumindo, não. Eles estão nos consumindo. Eles estão consumindo o nosso tempo. Eles estão consumindo a nossa vida. Uma dica que eu dou para quem nunca fez isso é parar, ir lá nas configurações do celular, nos ajustes, observa quantas horas do seu dia você fica na tela. Às vezes para olhar uma mensagem ali rapidinho, entrar num vídeo. Quantas horas do dia nós perdemos consumindo, sendo consumidos por outras pessoas? Porque eles querem algo com isso, né? Eles têm um objetivo a alcançar. E nós estamos alcançando os nossos objetivos? Ou nós estamos perdidos, andando por aí sem saber o que fazer, deixando a nossa vida passar, olhando a vida de outra pessoa e nos comparando? Nossa, fulano tá de férias e eu não. Nossa, fulano tá viajando e eu não. Nossa, mas essa pessoa compra tanta coisa e eu não. Mas eles estão ali para ganhar dinheiro, né? A gente sabe disso. A maioria das pessoas que estão ali é para isso. E nós estamos perdendo nosso tempo, muitas vezes perdendo dinheiro, acompanhando esse tipo de conteúdo. Então vamos procurar ser sábios, vamos procurar remir o nosso tempo. Na internet tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom, eu sempre posto coisas aqui. Vamos procurar ver conteúdos que realmente vão agregar algo para nós e parar de perder o nosso tempo, né, seguindo pessoas que nós nem sabemos quem acompanhando o café da manhã de fulano, o que fulano tá fazendo, o que fulano tá vestindo. Aí posta lá academia e a gente aqui com a nossa vida parada, sem se alimentar bem, sem fazer uma atividade física, só olhando a pessoa viver, não é verdade? Então assim, eu quis fazer esse vídeo só para compartilhar o que estava no meu coração. Deus tem ministrado isso no meu coração. Eu tenho percebido que não é fácil deixar isso aqui, deixar essa tela, acordar e não mexer, porque esse é meu objetivo de um tempo para cá, né? Viver mais presente, ter mais presença, porque nós estamos dispersos, nós estamos vivendo dispersos e não conseguimos ter foco, não conseguimos alcançar objetivos, porque nós estamos com a mente muito cheia de muitas coisas que não é para nós. Deus tem algo para você, específico para você. E muitas vezes Ele quer falar com você, mas só que você anda distraído demais para ouvir a voz de Deus. Então, que nós possamos remir o nosso tempo, parar de andar como nécios, obedecer a voz do Senhor para viver aquilo que Ele tem para nós e não para ficar vendo os outros viverem o que eles querem viver ou alcançar os objetivos deles. E é isso. Que Deus abençoe.